Bater um papo frente a frente aqui comigo. No Instagram a gente vai ter algumas ilustraçõezinhas. Acabei optando por fazer por aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar a imagem aqui. Este daqui para começar. Beleza, então, fala Horto. Dando um oi aqui pro Instagram agora. Tudo bem com você? Belezinha? Deixa eu ver aqui se no YouTube tá tudo tranquilo. Beleza, então é o seguinte. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live de aquecimento para a nossa grande aula de quinta-feira, 13 de outubro, às 20 horas, onde eu vou te ensinar como resolver seus primeiros casos de ortodontia. Não só resolver, né, mas de fato, planejar, tratar, até conseguir resolver os primeiros pacientes, que são aqueles que geralmente te trazem mais insegurança, mais receios, mais medo de fazer coisa errada, né? Então, eu estou sempre por aqui com este objetivo de ajudar você com isso. Se você ainda está na especialização, talvez você seja uma das pessoas que mais pode aproveitar esse conteúdo. Isso porque as pessoas que estão na especialização e já estão colocando a mão na massa, já estão atendendo a ortodontia, são aquelas que para as quais o meu conteúdo é mais direcionado. Então, se você está aí na especialização, ou mesmo já terminou a especialização, mas já está atendendo seus primeiros casos de ortodontia, vem comigo que eu quero te ajudar com isso, a planejar, a tratar seus primeiros casos ortodônticos. E hoje, nessa live especial de aquecimento aqui, eu vou compartilhar com você exatamente o que você deve estar vendo aí na tela do Instagram. Poxa, aqui no computador, no YouTube, eu vou ficar olhando meio para o lado, mas repara não, gente, é porque estou usando duas câmeras aqui me acostumando com isso. Na aula de hoje, eu vou compartilhar com você 5 detalhes da fase de alinhamento e nivelamento que talvez você até assuste por não saber. E talvez algumas delas já tenham alguns eventos, né, alguns fatos destes já tenham até acontecido com você. Pode parecer simples, mas a fase de alinhamento e nivelamento é provavelmente uma das fases mais importantes do tratamento ortodôntico. E muitas vezes a gente acha, quando está começando, que é simplesmente questão de trocar fio, evoluir fio. E não é isso. É muito mais. Existem detalhes importantes que, se você não tiver ciência, não tiver conhecimento do que pode acontecer, do que precisa acontecer nessa fase, às vezes você leva tombo, às vezes você acaba escorregando, e aí você avança para etapas seguintes no tratamento ortodôntico que vão ser prejudicadas por você não ter feito o alinhamento e nivelamento corretamente. Mas, sem enrolações, vamos lá ver quais são esses 5 detalhes dessa fase que talvez você se assuste por não saber. Deixa eu trocar aqui a imagem. Outra imagem. Primeiro, vamos lá. 1. O alinhamento tende a vestibularizar os dentes, podendo inclusive provocar a abertura de diastemas que não existiam antes. Será que já aconteceu com você em algum momento, durante a fase em que você está alinhando os dentes do seu paciente, aparecer algum diastema que nem sequer existia? Eu aposto que, se não aconteceu isso com você ainda, em algum momento vai acontecer. E isso se dá porque a fase de alinhamento é uma mecânica expansiva, é uma mecânica de vestibularização. Por quê? Como assim? Vamos entender isso aqui. Se os seus dentes estão apinhados e você vai alinhar eles vão ter que buscar espaço em algum lugar para que esse alinhamento aconteça. Então pensa aqui em termos de incisivos. Se os incisivos estão alinhados, para onde que eles estão apinhados, para onde é que eles vão encontrar espaço a fim de caber todo mundo na arcada? Para frente, vestibularizando. Só que muitas vezes acontece que, durante essa vestibularização, esses dentes acabam passando do ponto um pouquinho. E aí abre diastema que não existia. O paciente vai chegar para você e falar assim, você pergunta, tá tudo indo bem? Foi tudo bem esse mês? Aí ele ou ela vai falar assim para você, até que foi, doutora, só que abriu um espaço aqui que não tinha antes. E aí, quando acontece isso com você pela primeira vez, você chega e gela, né?
Porque assim, tipo, é aquela sensação de eu tô aqui para arrumar os dentes, alinhar, enfim, arrumar a oclusão do meu paciente, e eu piorei sem querer. Como é que abriu esse diastema? Como é que abriu esse espaço? Mas saiba que isso acontece, ou isso aconteceu, caso você já tenha passado por isso, justamente porque quando você tem apinhamento, os dentes vão buscar espaço para frente, para vestibular. E não tem nada que diga para eles assim, chega, para aí, alinhou, não vestibulariza mais. O que acontece? Como consequência, pode ser que no momento que eles desapinham, até abra um pouco de diastemas. Então é importantíssimo você já saber, já ter ciência disso, justamente porque quando acontecer, você já vai estar esperando, você já vai entender que é algo natural do processo de alinhamento. E se seu paciente, porventura, questionar, você consegue explicar que é natural que isso aconteça, que os dentes buscam espaço ali para se acomodar, mas que aquele espaço vai ser fechado no tratamento, que ele ou ela não precisa se preocupar com isso. E aí, de repente, naquela mesma consulta do paciente, você já faz um conjugado ali para dar uma apertadinha nos contatos deles e resolver isso. Tá joia? Então, lembra disso. O alinhamento tende a vestibularizar os dentes e, inclusive, pode até abrir diastemas que antes não existiam. Joinha? Quem está entrando e acompanhando aí, se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, fica à vontade, tá joia? Galera, se tiver alguém assistindo aqui pelo YouTube também, que eu vou deixar gravado lá, pode mandar que eu estou de olho aqui também. Bora lá, para o segundo detalhe importante do alinhamento e nivelamento, que talvez vá te assustar, que você talvez não saiba. 2. O alinhamento e nivelamento tende a abrir ou desaprofundar a mordida. Isso acontece por 2 elementos. Tanto pela planificação da curva de SPI no arco inferior, quanto pela própria vestibularização dos incisivos. Espera aí, a vestibularização pode abrir espaço, mas também pode abrir a mordida? É isso? Vamos entender, calma aí, vamos entender para você não achar que é algo fora do controle, algo assim, viajado. O que acontece? Imagina o seguinte, se sua arcada inferior tem a curva de SPI bem côncava aqui, no momento em que você planifica essa arcada, o que acontece? Imagina só aqui, ó, seus incisivos inferiores, que estão representados pelos meus dedos aqui, estão curvados, tá? É a curva de SPI côncava, né? A hora que a curva planifica, o que aconteceu? Criou-se uma distância aqui entre os dentes na parte inferior e aquela linha, digamos assim, né? Uma linha imaginária que eu estou representando aqui por a minha outra mão. Então, na hora que você planifica a curva de SPI, você automaticamente tende a desaprofundar a mordida do seu paciente, o que em alguns casos é muito favorável, na verdade, praticamente sempre, mas não sempre, quase sempre, mas não sempre, a gente precisa desaprofundar um pouco a mordida do nosso paciente por meio da planificação da curva de SPI. A exceção, normalmente, é o quê? Pacientes classe 3, com uma tendência à mordida de topo, ou mesmo mordida aberta. Quando você planificar a curva de SPI, talvez você abra a mordida. Só que aí, isso não é um problema de fato. Você precisa planificar a curva de SPI. Só que aí você vai observar o tamanho real da má oclusão do seu paciente. E também é importantíssimo que você entenda isso para prever e não se assustar quando isso acontecer. Inclusive deixar o paciente ou a paciente avisada antes, né? Que talvez a mordida abra, que talvez os dentes vão projetar mais mesmo, que isso é parte do tratamento, porque na verdade o problema dele ou dela está ali escondido em uma arcada inferior muito curvada. Agora, beleza, entendido esse ponto aí de que a planificação da curva de SPI tende a desaprofundar a mordida, ou mesmo abrir a mordida, no caso principalmente dos pacientes classe 3, por que a vestibularização dos incisivos também tende a abrir ou desaprofundar a mordida? Olha só o seguinte, volta para a nossa linha imaginária aqui.
Imagina que essa linha imaginária é onde meus incisivos, a borda incisal dos meus incisivos tocam, no momento inicial do tratamento. Caso o seu alinhamento vestibularize esses dentes, o que está acontecendo aqui? Ó, linha imaginária, onde a borda dos meus incisivos tocam no início do tratamento. O que acontece quando os incisivos vestibularizam? Ó, tá vendo que se criou um espaço, uma distância entre a borda do dente, representado por essa mão aqui minha, e a linha onde eles tocavam? Isso é o que nós chamamos de intrusão relativa. Traduzindo, o que é a intrusão relativa? É uma percepção de intrusão dos dentes quando eles vestibularizam. Ou seja, não é que o dente ou os dentes intruíram de fato, de corpo, mas pela vestibularização deles, a gente tem uma sensação, relativamente, uma intrusão. Então é por isso que, imagina aqui, ó, agora pensando que uma mão minha aqui é incisivo superior e a outra é incisivo inferior. A hora que eu vestibularizo esses dentes, olha lá minha mordida abrindo. Viu? Somente pela vestibularização. Porque quando os dentes vestibularizam, a gente tem o que a gente chama de intrusão relativa. E aí pode acontecer, ou já ter acontecido com você, de você estar alinhando os dentes do seu paciente e no outro mês ele ou ela voltar com a mordida aberta. E aí você assusta, porque você não tinha ideia ou não esperava que isso acontecesse. Você estava inocentemente lá, simplesmente alinhando os dentes do paciente, e aí no outro mês a mordida abriu. Poxa, o que aconteceu, né? É isso. Quando você planifica a curva de SPI e quando você vestibulariza os incisivos durante o alinhamento e o nivelamento, você provoca uma certa intrusão dos dentes que pode tender a abrir a mordida. Não quer dizer que vai abrir. Tipo assim, se o paciente tiver uma mordida profunda, vai desaprofundar a mordida. É favorável. Agora, se o paciente tem uma mordida praticamente em topo, aí você tende sim a abrir essa mordida. Então, mais uma vez, é aquela questão. Quase sempre, esses efeitos são bons, mas se o paciente tende a classe 3, tende a ter mordida aberta, se é um paciente muito vertical, muito dólico, fica ligado nisso aí. E lembra de, pelo menos, deixar o paciente ou a paciente avisado. Porque o que é explicado antes é explicação, literalmente. O que é dito depois pode soar como desculpa para o seu paciente ortodôntico, ok? Fechamos aí o segundo detalhe do alinhamento e nivelamento, que pode te assustar. Vamos para o terceiro. Deixa eu mudar a imagem aqui. Terceiro. Dentes posteriores nem sempre terminarão com as cúspides na mesma altura. Matheus, mas se eu aprendi que durante a colagem dos meus brackets, eu vou lá colocar cada dente na medida certa e tal. E aí eu posiciono minha estrela de Boone ou meu posicionador articulado ali na cúspide, na incisal do dente, para medir a altura do bracket. Não deveriam as cúspides terminar na mesma altura? Aí que tá. A gente aprende muitas vezes a fazer a colagem dessa maneira. Só que, imagina só, se você tem um premolar, por exemplo, que a cúspide dele é assim, outro premolar que a cúspide é assim, concorda comigo que as cristas marginais vão ficar cada uma de uma altura? E aí existe uma decisão a ser tomada. Eu vou deixar as cúspides na mesma altura ou as cristas marginais? Eu já te adianto que a escolha correta é deixar as cristas marginais niveladas. É a posição mais estável e que mais favorece a oclusão do seu paciente. E por que isso acontece? Quase sempre, quando você vai pegar um paciente que nunca usou aparelho ortodôntico, passa a observar isso. Na maioria das vezes, as cristas marginais estão niveladas.
Na maioria das vezes. É muito raro se o paciente, por exemplo, não tem perdas dentárias mais significativas e tal, as cristas tendem a estar niveladas. Por quê? É a posição mais estável de oclusão desses dentes para o paciente. Então, até, não é que se você deixar as cristas desniveladas, naturalmente elas vão nivelar e você não precisa preocupar com isso. O ideal é que você se preocupe em fazer esse nivelamento das cristas marginais já na fase de alinhamento e nivelamento. Você vai ver até que as cúspides vão se encaixar melhor quando isso acontecer. Então, isso vai dificultar sim um pouquinho a sua colagem, concordo, porque não tem como você colocar o posicionador articulado, a estrela de Boone, ali na crista marginal para medir a altura do bracket. Muitas vezes você tem que ir quase pelo olho ali. Mas, se de tudo você colou e não nivelou corretamente, vai ter lá na frente uma fase do tratamento para você corrigir esses pequenos erros de colagem. Tá? Não precisa ficar preocupadaça, não. Eu colei o aparelho do meu paciente sexta-feira, quinta-feira passada, e eu tomei por referência as cúspides, ao invés das cristas marginais, vai voltar tudo errado. Não, calma. Primeiro, eu sempre falo, você está começando na ortodontia, você vai errar. Não adianta você achar que não posso de jeito nenhum. Cara, a gente se esforça para que não. Eu espero que você se esforce para que não, mas você vai errar. E aí você tem que usar esses erros para você aprender e não errar mais. E não para ficar se culpando, se jogar lá no fundo do poço e achar que a ortodontia não é para você. Você está fazendo o melhor com o que você sabe hoje. Conforme você aprende, você vai melhorando. Então, hoje você está pegando aí esse detalhe. O fato de que os dentes posteriores nem sempre terminarão com as cúspides na mesma altura. Sua referência deve ser as cristas marginais. Amanhã, você pega outra informação e você vai também querer aplicar nos seus pacientes ortodônticos para melhorar a execução do tratamento, para melhorar a condução dos seus casos. Isso aqui, é escadinha. Um dia por vez, uma informação por vez. Procura fazer o melhor com o que você sabe hoje. E se você está tratando aí seus primeiros pacientes ortodônticos, vem comigo que eu vou te ajudar muito a planejar e conduzir o tratamento deles, tá? Resolver. Joinha? Fechando aqui então, vamos para o quarto detalhe importante aí do alinhamento e nivelamento. Deixa eu mudar a imagem. Espera aí. Vamos mudar a imagem aqui. Foi. Quarto detalhe, que talvez você não sabia sobre a fase de alinhamento e nivelamento. Casos em que extrações dentais são indicadas pela falta de espaço, necessitam que a extração seja feita já no início do tratamento. Rola muito essa dúvida. Eu vejo meus alunos me perguntando, eu vejo o pessoal questionando aqui no Instagram. Mateus, professor, quando que eu faço a extração dos dentes em um paciente que eu preciso tirar esses dentes porque tem um apinhamento muito severo? E se não tiver um apinhamento severo e eu preciso tirar dente para corrigir, por exemplo, uma classe 2, em que momento que eu tiro, que eu faço a extração dos dentes? Falando aqui de casos de apinhamento severo, ou seja, uma falta de espaço mais do que 7, 8 milímetros, em que a extração de dente vai ser necessária para você criar espaço suficiente para que seus dentes alinhem e caibam na arcada, essas extrações vão ser prioritariamente realizadas já no início do tratamento. Por quê? Eu explico para você. Imagina o seguinte, se você tem um apinhamento muito severo e você vai passar um fio para alinhar esses dentes sem fazer a extração, o que vai acontecer? Esses seus dentes que estão aqui muito apinhados vão tender a vestibularizar pra caramba, desnecessariamente. Sabe por quê? Porque o espaço que eles precisam ocupar não é o espaço lá na frente, ficando numa inclinação absurda. Se você precisa de espaço para que esses dentes alinhem e já observou no seu planejamento que a extração de algum dente vai ser necessária para isso, tira esse dente no início, porque aí aqueles dentes apinhados que precisam, aquele apinhamento que você precisa diluir, não vai ser diluído por meio de uma vestibularização excessiva dos dentes, o que pode prejudicar até o periodonto, enfim,
outros quesitos na saúde desses dentes. O espaço vai ser criado por meio da extração e você já vai alinhar esses dentes mais ou menos ali onde eles precisam ficar. Então, quando você, mais uma vez, vou bater nessa tecla aqui, porque é uma dúvida muito frequente, muito recorrente mesmo. Quando você precisa fazer extração para ganhar espaço, você deve fazer isso o mais cedo possível no seu tratamento. Joinha? Se você esperar, tá aí na tela, você vai ver que você realizará movimentos de vai e vem desnecessários. Esse é o quarto detalhe aí que talvez você não soubesse sobre a fase de alinhamento e nivelamento. Vamos agora para o quinto e último detalhe para nós encerrarmos a aula de hoje. Deixa eu mudar a imagem aqui mais uma vez. Esse quinto detalhe, ele é o detalhe, até dei um spoiler já, né? Mas ele é o detalhe para te trazer um pouquinho de paz no coração, um pouquinho de conforto mesmo, que é justamente, pequenos erros de colagem podem ser corrigidos na fase de finalização sem atrapalhar o andamento do tratamento. Então, pensa comigo o seguinte, você é um ser humano, passível de erros. Por mais que você se esforce, por mais que você utilize as ferramentas de que a gente dispõe para fazer uma boa colagem ortodôntica. Mas pode ser que você está num dia ruim, pode ser que atrasou o paciente, você teve que fazer a colagem um pouco mais rápido, pode ser que você estava no melhor dos dias, mas por algum motivo aconteceu. Se você tiver errado um pouquinho na colagem do bracket de algum dente, porventura esse dente não ficou 100% alinhado, porventura as bordas incisais dos incisivos não ficaram na altura correta, as cristas marginais dos premolares e molares também não ficaram exatamente na altura correta, calma. Você tem algumas opções. Vou te dar as opções aqui, tá? Você avalia aí qual que faz mais sentido, qual que seria melhor para você e, enfim, passa a aplicar. Primeira opção. Alinha seus dentes até o último fio redondo que você usa. Depois disso, reavalia toda a colagem e verifica se algum dente precisa ser recolado para ficar show. Se você observar que precisa, e você pode inclusive pedir uma radiografia panorâmica para isso também, tá? Para já observar a posição das raízes que necessitam ficar paralelas. Se você observar a necessidade, você já pode, depois desses 4, 5, talvez 6 meses de tratamento, recolar as peças de uma forma mais adequada. E aí talvez você precise voltar a um fio, ou mesmo dá para continuar no fio que você está. Essa é a primeira opção. Segunda opção, termina sua fase de alinhamento e nivelamento, faz sua mecânica, e se for coisa pouca, lá na fase de finalização, que já é a fase do tratamento ortodôntica prevista para você corrigir pequenos erros que se acumularam durante o tratamento, você realiza essas alterações, essas recolagens, ou faz dobras para corrigir esses pequenos detalhes. Fala, Matheus! Bem-vindo! Matheus chegou aí, chegando. Xará, aluno lá do treinamento Primeiros Pacientes. Matheus Fontes, é você mesmo, Matheus? Agora eu fiquei em dúvida sobre o sobrenome. Mas bem-vindo aí. Então, existe a fase de finalização e ela já é prevista para você realizar a correção desses pequenos detalhes. Você não precisa ficar assim, o paciente veio esse mês, você viu que tinha um bracket errado, tira, recola, e aí muitas vezes você tem que voltar a fio para conseguir alinhar o dente. Aí o paciente veio no outro mês, você viu que tinha outro bracket errado, você resolveu tirar, recolar, e aí você precisou voltar a fio de novo para alinhar o dente. Aí passaram 3 meses, você achou que estava tudo bem, de repente você bate o olho e tem um dente que está colado errado. Aí você vai, tira o bracket, recola, tem que voltar a fio de novo. Cara, isso vai te custar muito tempo no seu tratamento. Se você ficar tirando e recolando o bracket toda hora, quando você vê que tem um ou outro que você poderia melhorar o posicionamento ali, você vai ficar nesse vai e vem e o tratamento não vai andar. E eu falo isso porque é um problema é uma coisa que eu fiz demais quando eu comecei na ortodontia. E aí eu percebi que se eu definisse
momentos específicos durante o tratamento para eu avaliar minha colagem e refazer a recolagem de todos os brackets necessários de uma vez só, fluiria muito mais, evitaria essas indas e vindas no tratamento. E eu orientei você aqui 2 momentos que eu sugiro que você faça isso. Após 4, 5, 6 meses do seu alinhamento, você para, antes de passar para fio retangular, porventura, e avalia a necessidade de recolar algum bracket para melhorar a posição dele, porque assim você não vai ter que voltar tantos fios, né? Se você deixar para fazer isso depois que já tiver no fio retangular, complica um pouco. Aí provavelmente você vai precisar voltar mais fios. E isso vai consumir mais tempo no tratamento. Agora, se você ainda está terminando ali a fase de fios redondos, é mais tranquilo. Esse é o primeiro momento bom para fazer isso. Segundo momento, na fase de finalização, que é depois da mecânica, enfim, já são lá nos finalmente do tratamento, nos meses finais, que é a fase prevista para você corrigir pequenos erros acumulados durante o tratamento ortodôntico. Então, pega esse detalhe. Pequenos erros podem ser corrigidos na fase de finalização sem atrapalhar o andamento do tratamento. Evita ficar indo e vindo, fazendo recolagem quase toda consulta e tendo que voltar fio quase toda consulta, porque senão seu tratamento não anda, ok? Recapitulando aqui então, para a gente encerrar, na aula de hoje, é o Matheus mesmo, ainda bem que eu não errei. Cara, você chegou nos finalmente, mas fica tranquilo, fica tranquila, você que está aí assistindo, que vai ficar gravado no meu feed do Instagram, você consegue ver o replay desde o começo, tá bom? Então, na aula de hoje, compartilhei com vocês 5 detalhes da fase de alinhamento e nivelamento, que talvez você até se assuste em não saber, mas que a partir de agora você sabe. São eles. Vamos lá, recapitulação rápida. Primeiro, o alinhamento tende a vestibularizar os dentes, podendo inclusive provocar abertura de diastemas que não existiam. Segundo, o alinhamento e nivelamento tende a abrir ou desaprofundar a mordida. Isso acontece tanto pela planificação da curva de Spee, quanto pela vestibularização dos incisivos. Terceiro, dentes posteriores nem sempre terminarão com as cúspides na mesma altura. Quarto, casos de extração indicados pela falta de espaço. A gente faz a extração já no início do tratamento. E 5, pequenos erros de colagem podem ser corrigidos na fase de finalização, sem você precisar ficar voltando fio demais e enrolando o tratamento. Então, é isso aí. A Mari gostou. Valeu, Mari. Que bom, fico feliz. A Érica também gostou, bateu palmas aí. Obrigado demais por vocês estarem aqui, gente. Domingo à noite, não é todo mundo que se preza a evoluir, estudar um pouquinho de ortodontia. Então, o que eu posso dizer? Obrigado. E fica o convite para todo mundo aí. Na quinta-feira dessa semana, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula te ensinando literalmente passo a passo para planejar e tratar seus primeiros pacientes ortodônticos. Vou te ajudar a resolver seus primeiros casos. Então, link está na bio, clica lá, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp, que é por onde a gente vai mandar o link da aula de quinta, tá? Ele não vai acontecer aqui no Instagram e vai ser uma aula assim, boa pra caramba. Assim, para não falar palavrão aqui, mas podem esperar algo sensacional mesmo. Gente, valeu demais. Obrigado. Se você gostou, não dá para deixar de fazer isso aqui, né? Dá um like aqui no vídeo, marca nos comentários algum colega que está na horta sofrendo aí com você, porventura, para que ele ou ela possa aprender um pouquinho mais também aqui com os nossos conteúdos. Tá bom? Obrigado, bom final de domingo, boa semana para vocês. E amanhã a gente tem mais aula. Amanhã cedo eu vou postar o cronograma de aulas da semana, porque vai ser uma semana bem intensa aqui de conteúdo. Amanhã a gente vai dar uma aula de elásticos. Falou? Valeu!